A estratégia do dia. O podcast original da Bloomberg Linha. Privet! Olha, se em 2022 alguém dissesse que o roubo à moeda da Rússia seria a moeda com melhor desempenho de 2025, você muito provavelmente chamaria essa pessoa de otimista, desinformada ou parente do Putin. Mas a vida é cheia de plot twists, não é mesmo? E adivinha só, o roubo russo acordou, olhou pro espelho, passou um gloss e disse: impressionante como o tempo só te valoriza. Impressionante como o tempo só te valoriza. Sim, minha gente, a moeda que já foi sinônimo de sanção, instabilidade e memes, teve mais reviravoltas que um dia de stories do Davi Brito. Sim, eu tô falando do Davi Brito ainda. Isso porque teve uma valorização de quase 40% frente ao dólar. À frente até mesmo da alta do tradicional porto seguro do ouro. Mas calma que tem muito por trás desse milagre cambial, tá bom? De juros a Trump, de guerra comercial a Putin, a gente entende melhor essa história no episódio de hoje. Então, fica aí. Calabreso. Olha, notícia quente também direto da América Latina. O governo dos Estados Unidos mandou seu secretário do Tesouro para a Argentina. E não, ele não foi lá em busca de petróleo nem nada. E sim para elogiar o Milei. Pois é, você ouviu certo. O homem, Milei, aquele presidente da Argentina, sim, o mesmo presidente que você está imaginando, ele foi elogiado pelos Estados Unidos. Scott Bessent, o novo chefe do Tesouro, foi até Buenos Aires e basicamente disse: esse governo é tão novo, mas tão novo, que nem parece argentino. Entre um elogio e outro, rolou até a promessa de que, se continuar nesse ritmo, a Argentina pode ganhar um lugar na fila VIP para reduzir tarifas com os Estados Unidos. Atrás de Israel, é claro. E no meio disso tudo, a China entrou na conversa, o FMI adiantou 12 bilhões de doletas, o swap com o yuan continua firme e a Argentina, pela primeira vez em décadas, deixou o peso flutuar, mesmo que controladamente. Mas então será que Milei vai conseguir manter o ritmo sem piscar, como disse o próprio Bessent? Ou será que essa lua de mel com os Estados Unidos vai acabar no primeiro boletim de inflação? A gente vai entender também essa história no episódio de hoje. Inclusive, eu espero que o áudio esteja bom, porque pela primeira vez eu tô gravando dentro de um carro. Pois é, isso que dá não se programar, não façam isso. Já que eu tô num carro aqui gravando com vocês, por que você não segue a gente aqui no Spotify ou no aplicativo que você esteja usando? Entra aqui no nosso perfil e põe pra seguir a gente e ficar atualizado todos os dias das principais notícias de negócios do Brasil e do mundo. Prometo que não é todo dia que eu gravo dentro de um carro. Geralmente eu coloco mais amor e carinho no podcast, eu prometo. Então, bora começar falando de Argentina. O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, elogiou as políticas do presidente argentino Javier Milei, dizendo que elas podem servir de exemplo para outros países da América Latina que querem seguir um caminho mais voltado para o mercado. Foi um gesto importante de apoio ao governo libertário de Milei. Não precisa nem comentar. Hoje foi um dia decisivo, disse Bessent em entrevista à Bloomberg News na segunda-feira. Isso depois de se reunir com Milei e com a equipe econômica dele. Essa foi uma visita rara de um alto representante do governo dos Estados Unidos à Argentina. Para você ter uma ideia, a última vez que um secretário do Tesouro americano esteve no país foi lá em 2018, durante uma reunião do G20, ainda no governo do ex-presidente Maurício Macri. A visita de Bessent mostra que os Estados Unidos estão prestando atenção nas mudanças econômicas promovidas por Milei. Bessent disse que esse é um governo totalmente novo com políticas novas. Ele disse também que não gosta da expressão sem precedentes, mas é sem precedentes. Tá, a gente tá falando disso só pra você ter uma noção, porque a Argentina começou a abrir sua economia para o mundo. O governo de Milei conseguiu várias conquistas nos últimos dias. A maior delas foi um acordo com o Fundo Monetário Internacional, o famoso FMI, na sexta-feira passada. Com isso, ele garantiu um novo empréstimo de 20 bilhões de dólares. Mais da metade desse valor será liberado imediatamente. Além disso, na segunda-feira, a Argentina começou a flexibilizar regras que, por anos, dificultavam a entrada de investimentos estrangeiros. Essas mudanças incluem a liberação do câmbio, ou seja, agora o peso argentino pode ser negociado com mais liberdade dentro de uma faixa determinada pelo governo. Conseguir o apoio do governo dos Estados Unidos, que atualmente é presidido por Donald Trump, foi fundamental para a Argentina nesse processo. Por quê? Você se pergunta. Porque os Estados Unidos são um país com maior influência dentro do FMI. Olha, o país deve receber 12 bilhões de dólares do FMI nessa terça-feira, um valor alto, né? Especialmente no momento em que muitos países estavam em dúvida sobre aumentar sua exposição a uma economia considerada instável, como a da Argentina. Bessent disse que não vê problema na liberação antecipada desses recursos. Segundo ele, quanto mais dinheiro em caixa o país tiver, menos necessidade haverá de intervenções emergenciais. Ele disse, inclusive, que esse valor funciona como um colchão de segurança.
Tá, a Argentina, a gente sabe que tá flertando com os Estados Unidos, né, desde que o Javier Milei foi eleito. Como que fica a China? Eles não tinham negócios com o país? Olha, na semana passada a Argentina também renovou parte de um acordo de troca de moedas com a China, conhecido como, né, swap cambial. Esse acordo permite que os dois países usem suas moedas nacionais no comércio entre si, sem precisar passar pelo dólar. O valor envolvido é de 18 bilhões de doletas. Vamos falar certo, vai. 18 bilhões de dólares. Mas essa parceria com a China foi criticada por um funcionário do governo Trump, que chamou o acordo de extorsivo e sugeriu que ele deveria acabar. Pois é, não dá pra falar com a China sem deixar alguém com ciúmes, aparentemente. Quando a visita de Bessent foi anunciada, alguns investidores acharam que ele poderia trazer uma proposta americana para substituir esse financiamento lá da China. Mas ao ser questionado, Bessent disse que o governo dos Estados Unidos ainda não pensa em oferecer uma linha de crédito direta à Argentina, embora essa possibilidade não esteja, descartada para o futuro. Bom, Bessent aproveitou para criticar também a forma como a China tem feito negócios com países africanos. Olha só, segundo ele, Pequim assinou acordos com aparência de ajuda humanitária, mas que na prática deixaram esses países com dívidas altas e sob influência chinesa. O que disse China referente a essas acusações? Olha, a embaixada da China na Argentina respondeu às críticas num comunicado divulgado na terça-feira. Segundo o texto, os acordos com a Argentina ajudaram a manter a estabilidade econômica e financeira do país. A China também disse que ajuda muitos países em desenvolvimento, inclusive na América Latina e na África, sem impor condições políticas. E concluiu ainda dizendo assim, abre aspas, se os Estados Unidos não podem oferecer ajuda, pelo menos não deveriam atrapalhar os esforços de outros países, fecha aspas. Parece uma coisa que minha mãe responderia se eu questionasse alguma atitude dela. O que os Estados Unidos querem com a Argentina? Bom, a visita de Bessent levou dúvidas, em Buenos Aires. Afinal, por que os Estados Unidos estão demonstrando tanto interesse em um país com uma economia pequena, ainda mais no momento em que estão enfrentando uma guerra comercial com a Argentina? Olha, Bessent respondeu dizendo que, junto com Israel, a Argentina pode ser uma das primeiras na fila para ter tarifas comerciais reduzidas pelos Estados Unidos. Mas ele explicou que economias maiores ainda têm prioridade. Bom, segundo o governo americano, o papel da Argentina é mais simbólico, A ideia é mostrar ao mundo, especialmente à América Latina, o que pode acontecer quando o país aplica políticas econômicas liberais com seriedade. Bessent disse que o governo Obama perdeu uma grande oportunidade quando vários países latino-americanos elegeram presidentes de centro-direita. Ele disse também que agora eles querem mostrar a Argentina como um exemplo do que acontece quando se aplicam políticas econômicas bem feitas. Então, dá pra gente ver que eles gostam, de como a Argentina tem feito suas políticas e querem que os outros países repliquem isso. Ele também citou a reeleição de Daniel Noboa no Equador no último domingo como outro sinal de avanço da ideologia de mercado na região. Ele concluiu dizendo que consegue imaginar essa visão de livre mercado se espalhando pela América Latina, à medida que vemos mais exemplos de sucesso, segundo ele. E agora eu fico pensando, o que vocês acham disso? Da expansão dessa política mais, liberal aqui na região da América Latina? Deixa aqui nos comentários, educadamente, por favor. A relação da Argentina e dos Estados Unidos tem se construindo cada vez mais, a gente, tá vendo isso. No começo da segunda-feira, Bessent se reuniu com Milei e com o ministro da Economia, Luiz Caputo, na sede do governo. Ele e Milei gravaram uma declaração conjunta que foi publicada nas redes sociais do governo. A visita de Bessent aconteceu no mesmo dia em que o governo permitiu que o peso começasse a flutuar livremente, mesmo que dentro de certos limites, e retirou outras restrições financeiras também. Esses são passos importantes para que a Argentina volte a ter acesso aos mercados internacionais depois do calote da dívida lá em 2020. Não precisa nem dizer que os investidores gostaram das mudanças. Os títulos da dívida argentina subiram e o valor do peso caiu, reduzindo a diferença aí entre o câmbio oficial e também o paralelo. Bessent, que já trabalhou como gestor de fundos de investimento, lembrou que participou da reestruturação da dívida argentina em 2016 e aproveitou para criticar o ex-presidente Macri por recuar nas reformas quando as pressões políticas aumentaram. Mas a verdade é que desde antes de assumir o cargo, Milei já vinha tentando se aproximar de Donald Trump. Depois de receber o secretário do Estado, Antony Blinken, no início do ano passado, Milei foi a Washington para dizer pessoalmente a Trump que torcia por sua volta à presidência. E desde então, Milei e Trump já se encontraram 3 vezes. O presidente argentino tem seguido a linha ideológica de Trump em votações na ONU, mesmo que isso signifique se distanciar de aliados como o presidente da Ucrânia, Zelensky. Milei também vem fazendo discursos contra o que chama de ideologia woke em eventos como o Fórum Econômico Mundial em Davos e em comícios conservadores dos Estados Unidos, Europa
e até aqui no Brasil. Mais recentemente, Caputo e Milei viajaram até o resort Mar-a-Lago, na Flórida, onde mora, sim, Trump, para tentar um quarto encontro, mas voltaram sem conseguir a reunião. Pois é, o homem está ocupado. E bora falar de Rússia agora. Pois é, que reviravolta. A Rússia decidiu que vai deixar de usar o dólar e o euro. Tudo começou quando a Rússia decidiu que vai deixar de usar o dólar e o euro no seu fundo soberano, que é uma espécie aí de poupança gigante dos países. No lugar dessas moedas ocidentais, ele vai passar a usar apenas o yuan, que é a moeda da China. A medida foi anunciada pelo ministro das Finanças da Rússia, Anton Silonov, nesta segunda-feira, dia 15. A ideia, segundo ele, é cortar qualquer tipo de relação com os países do chamado Ocidente Coletivo, né, que são países que incluem os Estados Unidos e a Europa, e eles querem se aproximar ainda mais da China, que hoje é o principal parceiro econômico da Rússia. Silonov disse que eles vão continuar a política de eliminação da influência do Ocidente coletivo, tanto na economia quanto no sistema financeiro. Por isso, eles tomaram a decisão de transferir totalmente os recursos do Fundo Nacional de Riqueza para o yuan. O Fundo Nacional de Riqueza da Rússia é um tipo de reserva financeira que o governo russo usa para garantir a estabilidade do país e também para financiar projetos estratégicos. Ele é alimentado principalmente pelo dinheiro que a Rússia ganha com a exportação de petróleo e gás. Hoje, esse fundo vale cerca de 226 bilhões de dólares, que é mais de 1,5 trilhão de reais, tá? Até agora, parte desse dinheiro estava aplicado em moedas como o euro e o dólar. Mas, com essa nova decisão, o fundo será composto quase que totalmente por yuan, que, como eu já disse, é a moeda da China. Bom, essa mudança mostra pra gente o quanto que a Rússia está tentando se isolar do sistema financeiro ocidental, principalmente depois das sanções econômicas que vieram após a invasão da Ucrânia lá em 2022. E, vale lembrar, talvez, que ao investir tudo em yuan, a Rússia reforça sua dependência da China. Hoje, a maior parte das exportações russas vai para o país asiático, e os dois governos vêm se aproximando cada vez mais, não só economicamente, mas também politicamente. No comércio entre Rússia e China, a maior parte das transações já acontece em yuan, e não mais em dólar. Esse movimento tem aumentado desde que o sistema financeiro russo foi desconectado do SWIFT, que é um sistema global usado para transferências bancárias internacionais. Caso você tenha já transferido dólar para alguém, é muito provável que você tenha usado o SWIFT. E eles saíram desse sistema por causa das sanções ocidentais. O governo russo também tem dito com frequência que considera o yuan uma moeda confiável e estável, especialmente no momento em que as relações com o Ocidente estão no pior nível em décadas. Mas o que aconteceu com os dólares e euros da Rússia? Bom, o ministro Silonov disse que os ativos que a Rússia ainda tem em dólares e euros estão congelados. E eu imagino que não seja por causa do frio que faz na Rússia. Isso significa que o governo russo não consegue movimentar esse dinheiro por causa das sanções. Pois é, então para eles é como se o dinheiro não tivesse disponível. O ministro disse que não faz sentido manter esses ativos na estrutura do fundo. Ele explicou que a parte em euros e dólares será separada do fundo e substituída por recursos em yuan. Hoje, o Fundo Soberano da Rússia já tem cerca de 60% de sua carteira em yuan e mais 40% em ouro, que está guardado fisicamente dentro do país. Com a nova decisão, essa proporção deve aumentar ainda mais a favor do yuan. Ok, mas por que isso importa, rapaz que está gravando dentro de um carro? Bom, essas mudanças têm impacto não só para a Rússia, mas também para a economia global. Vale lembrar que, primeiro, mostra que Moscou está apostando todas as fichas na China, o que pode deixar o país ainda mais dependente de Pequim. Segundo, porque faz parte de uma tendência maior, que é o enfraquecimento do domínio do dólar em transações internacionais. Vários países, como o Irã, Venezuela e até a Índia, têm buscado maneiras de negociar em outras moedas para escapar da influência dos Estados Unidos. Vai lembrar, inclusive, essa conversa aí, essa ideia remota dos BRICS de negociar em uma moeda própria. Vai para frente? Não sabemos. Talvez não. Mas conversaram sobre isso. Mas também há riscos, gente. O yuan ainda não é uma moeda totalmente livre. Ou seja, o governo chinês controla o seu valor e sua circulação. Isso pode criar problemas no futuro, caso a relação entre a China e a Rússia se complique por algum motivo. Ainda assim, para o governo russo, que está isolado do Ocidente, é um caminho que parece inevitável. Bom, eu sou o Alan Blanco, as informações são da Bloomberg News e o episódio foi editado por Loria Queiroz. Uau! E bora ler aqui rapidamente alguns comentários. A Karina me ajudou com uma analogia para o episódio passado. Ela disse assim: Primo Alan, sugestão de analogia. Euro cresce tão rápido, tal como a minha fatura do cartão, quando eu acho que mereço. E sobre as marcas de luxo, ela falou que faltou comentar sobre o Exposed no TikTok, que os produtores chineses estão mostrando o custo das bolsas que fazem com o Made in USA. Spoilers, são fofocas viciantes. Boa, Karina, bem lembrado.
Inclusive, eu fiz um vídeo no TikTok também sobre isso. Se você entrar no nosso perfil no Instagram ou no TikTok, você vai encontrar. Acho que eu vou trazer essa pauta essa semana. Thiago Martins diz, Primo Alan também usa o perfume do Cebolinha, ganhou muitos pontos. Pois é, nossa, eu fiquei surpreso. O perfume custa R$19, alguma coisa assim. E é gostoso, né? Não fiquei com cheiro de criança. E Laura Caroline diz, bom dia Alan, tô gostando das notícias sobre moda de luxo dos últimos dias. Isso com certeza é um diferencial bom no podcast. E diz que a música que tocou antes do episódio foi Top Gun de BBNO Cifrão. Não conheço, mas foi difícil falar esse nome. Obrigado, Laura. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela audiência mais uma vez. E eu tô doido pra sair do carro. Tchau. Até o próximo episódio. Um big beijo.